Cadê os cantores, cantoras? O hino de número 243. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, vem dar por isso, gozaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos enlaces para ouvir o que nos foi dado. Ó, nos manda tua palavra pelo teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós para tua igreja, ó, não tarde, pois desejamos que pureza em nós tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Ainda, irmão, o hino de número 15. O hino de número 15. Com máscara, pode dar glória a Deus também, irmão. Aleluia. O físico pode estar como está, né, irmãos? Com algumas limitações, mas o espírito, o nosso espírito, tem sempre liberdade para adorar o Senhor. Ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Via falar dessa graça sem par que do céu
Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Meus queridos irmãos, vamos abrir a Bíblia no Salmo 84. Salmo 84. A felicidade daquele que habita no santuário de Deus. Verso 1. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para a sua prole. Junto aos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade, porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. O Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, e orar ao Senhor. Glória a Deus. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te glorificamos, ó Deus, porque nos deste a oportunidade hoje, ó Pai, de estar na tua casa, Senhor amado, e poder louvar o teu nome, Senhor amado, e poder, ó Deus, sentir a tua presença, Senhor, nesta noite. Obrigado, ó Pai querido, Senhor, poder, ó Deus eterno, levantar a nossa voz no santuário, ó Deus, e invocar o teu santíssimo nome, ó Deus eterno. Nós te glorificamos neste momento e te exaltamos, Senhor. Te damos glórias e te rendemos graças, Senhor, por tudo quanto tu tem feito por nós, ó Deus eterno. Fica com teu povo, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, os pedidos de oração estão sendo anotados ali na recepção. Os irmãos querendo fazer seus pedidos de oração podem estar encaminhando ali nossa recepção. Se porventura tiver algum irmão ou irmã usando a internet aqui da igreja, no seu celular, meu irmão, desligue imediatamente para não atrapalhar a nossa transmissão aí. Amém, queridos? Tem muitos irmãos em casa, né? Alguns irmãos assistindo, né? Para não dar aquele negócio de ficar travando, que é péssimo, né? Então ajude-nos neste sentido, em nome do Senhor Jesus. E aí, as irmãs, dá para reunir aí e louvar, irmãs? Dá-lhes. Vamos ver, vamos ouvir as nossas irmãs louvando ao Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o nome de Jesus. Mantenha aquela distância, isso é importante. E vamos continuar assim, louvando e bendizendo o nome de Jesus. Aleluia. Enquanto as irmãs se preparam, o nosso irmão Flávio
Aí está passando aqui algumas orientações aqui para a igreja e para todos que estão nos assistindo. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Meus queridos, nós estamos autorizados pelos órgãos estaduais e municipais a reabrirmos os templos, a termos nossos cultos, só que temos algumas orientações e algumas restrições. O Ministério ele nos passou um informativo, e eu vou ler para todos os irmãos, para que todos tenham ciência do que nós podemos nesse momento, o que nós devemos fazer. Amém? Diz assim, primeiro ponto: durante os cultos só poderão ser ocupados 30% da capacidade do templo. Meus queridos, nós não podemos, infelizmente, estar próximos, colados um no outro, aquele calor humano gostoso. Infelizmente, ainda nós não podemos. Então, nós temos que manter aquele distanciamento que nós ouvimos sempre aí recomendado, 1,5 m, 2 metros. E com isso, se nós ficarmos aqui todos com esse espaçamento de 1,5 m a 2 metros, nós não conseguiríamos ocupar 100% dos nossos lugares. Então, essa é a primeira orientação, tá, meus queridos irmãos? Nós não podemos estar aqui com o templo lotado. Infelizmente, temos que manter esse distanciamento. O segundo ponto é que os cultos eles serão realizados aos domingos, terça e quinta, conforme tem. Aqueles trabalhos de consagração ainda estão suspensos, ensaios estão suspensos, ensaios, órgãos musicais, ensaios com as irmãs, por enquanto ainda estão suspensos. Amém, meus queridos? Também a outra orientação é quanto aos órgãos musicais. O grupo das irmãs, o grupo dos jovens, dos adolescentes, cada culto será apenas um grupo participante. Então nós teremos, cada dia, nosso pastor irá nos orientar aí, ou os grupos, a ter apenas um grupo, justamente para não termos uma superlotação dentro da igreja. A nossa sede também nos passou, no nosso caso aqui, a orquestra nossa ela está suspensa temporariamente, mas se tivesse ativa, também estaríamos provisoriamente que a orquestra sim participasse, justamente porque os instrumentos de sopro impedem de tocar com máscaras, mas nesse momento, essa orientação aqui, para nós, ela já não vai ser tão válida. É obrigatório, meus queridos irmãos, o uso de máscara. Nós não podemos entrar dentro da igreja sem máscara. Todos que estejam aqui, hoje, graças a Deus, todos estamos, mas oriente os irmãos, os próximos dias, os que vierem, que nós não podemos estar aqui nenhum sem máscara. Amém? As nossas igrejas também, meus irmãos, disponibilizarão aí nas entradas. Hoje nós já temos aí disponível, graças a Deus, o álcool em gel para que os irmãos possam higienizar suas mãos a todo momento. Vamos evitar assim o contato físico, assim como nós já viemos ouvindo aí nos últimos dias aí no noticiário. Idosos, irmãos, aquele grupo de riscos, idosos, crianças, irmãos que têm doenças crônicas, não venham nesse momento. Os nossos cultos, eles continuam sendo transmitidos online. Estamos aqui reunidos no nome do Senhor Jesus, mas os cultos, eles continuam sendo transmitidos pela internet. Então, a orientação é que os irmãos do grupo de risco não venham. Crianças não venham, nossos idosos fiquem em casa. Amém? Se algum dos nossos irmãos, por mais que os nossos templos já estejam abertos, se alguns dos irmãos não se sentirem seguros ainda de estar vindo, irmãos, permaneçam em casa também, não sintam constrangido, porque a orientação é que nós estejamos aqui, mas que nós viemos aqui seguros, viemos aqui confortáveis para adorar o nome do Senhor. Meus queridos, são essas as orientações, por enquanto. Qualquer dúvida, nos procure o nosso pastor. Eu vou deixar uma cópia desse informativo que eu acabei de ler, ali no quadro de aviso.
Se algum dos irmãos tiverem dúvida das orientações, nos procurem. Amém? Deus abençoe. As irmãs estejam louvando ao Senhor nosso Deus. Graças a Deus. Temos aí pedidos de oração?
Por favor. Nossa irmã Lúcia. Já faz muito tempo, né, irmã Lúcia? Aleluia. Glória. Não, tá bom. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Muito bom, né, irmãos, estar aqui, né? Eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito, por eu estar aqui também. Estarei apresentando os irmãos, os nossos visitantes, a Daniele, amém, a Ana e Fábio, amém. Como a igreja vai receber nossos visitantes? Em nome de Jesus, que Deus o abençoe, irmãos. Temos pedido de oração. A irmã Daniele pede oração em favor do seu irmão que faleceu, para que Deus venha abençoar, consolar os familiares. E também por William, por libertação. Também o Anã pede oração pela sua família que se encontra enfermo. A irmã Edna em favor do Edson, que se encontra emocional, e por toda a sua família. A irmã também Fátima em favor da Edna, pela sua família que não se encontra bem, e por toda a sua família também. Também temos aqui a irmã Fátima Silva, pede oração pela sua família. Também a Fátima Vicente pede oração em favor da sua família e pelo seu irmão Douglas. Também a Carme Vale pede oração pelo favor da sua família. Geraldo Albuquerque pede oração em favor da sua família também. E o irmão Bonifácio pede oração em favor da sua família. Amém, queridos. Meus irmãos, vamos de pé, vamos estar orando ao Senhor nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em Tua presença, ó Deus, cujo nos encontramos, ó Pai, queremos uma vez mais lhe pedir, ó Deus, que tome a direção, que manifeste a Tua glória. Deus, apresentamos a Ti esses pedidos de oração, ó Pai, porque acreditamos que o Senhor permanece no controle de tudo. Ó Pai, vai ao alcance dessas vidas, Senhor, que se encontram enfermos, meu Pai, manifestando a Tua glória, curando, salvando, libertando. Pai, Tu és o médico dos médicos, Tu vai além da medicina, Tu és o Deus que tem a última palavra, e assim cremos e acreditamos, ó Pai, e Te pedimos e já Te agradecemos no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, nós, presbítero Manuel estará louvando ao Senhor com o hino da harpa junto com a igreja. Enquanto ele louva ao Senhor, e nós também vamos estar levantando os dízimos, recolhendo os dízimos e as ofertas para a manutenção da obra do Senhor nosso Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Convido a igreja para louvarmos o Senhor com o hino de número 156. 156. O bom pastor buscou-me, já longe do redil, e com temor achou-me, caído triste viu. As chagas com amor pensou, e ao lado os braços me levou. Se Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou minha Deus. Por seu sangue restaurou minha Deus. Segui-me bem distante do seu lugar no céu, e disse em voz amante: achei-te, tu és meu.
Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Se Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou minha Deus, por seu sangue restaurou minha Deus, por Ele só querido, que graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Assim, ovelha dele sou, e com o seu rebanho vou. Se Jesus amou-me. Canta a igreja. Aleluia! Canta a igreja. Aleluia! Ele mesmo restaurou minha Deus, por seu sangue restaurou minha Deus. Prossigo alegre agora, Deus dá poder cabal, e graça salvadora protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos Ele guiará. Se Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou minha Deus, o seu sangue restaurou minha Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, irmãos, ficamos muito alegres pela oportunidade de podermos retornar nessa casa de oração para estar rendendo honras, louvores e glória ao nosso Deus, o Criador de todas as coisas, irmão. A gente fica em casa, às vezes vindo online e tudo, mas na saudade de podermos estarmos novamente, né, em união e comunhão com os amados irmãos. Graças a Deus o Senhor tem concedido esse privilégio, e aos poucos estou certo que logo essa fase difícil irá passar e possamos estar tomando nossas atividades, né, de pregar o Evangelho, buscar os perdidos para o Salvador Jesus, amém? Eu quero deixar aqui um versículo para a amada igreja, Evangelho, segundo escreveu João 16:33, nos diz assim a palavra do Senhor: tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vivemos período de grande turbulência, onde muitas famílias estão padecendo bastante, sofrendo muita dor, né, irmão? A gente vê aí as famílias que perderam seus entes queridos, até mesmo do nosso meio, pessoas acometidas por essa pestilência que está assolando a face da terra e ceifando muitas vidas, né? Mas nós precisamos estar de cabeça erguida, saber que a palavra do Senhor já nos orienta, né, que isso apenas seria o princípio das dores no final dos tempos. Então precisamos estarmos apercebidos e apegados à palavra de Deus. Na minha família, infelizmente, teve um parente nosso acometido por esse vírus, pelo Covid-19, passou um período internado, teve alta, retornou para casa, mas
acabou piorando a situação e precisou retornar às pressas para o hospital e está até hoje, está internado, né? Estava utilizando 6 tubos de oxigênio, né, irmão? Por causa da dificuldade de respirar, mas já foi reduzido, agora parece que está em pouco. E recebemos a notícia hoje que amanhã ele receberá alta. Minha irmã estará indo, a minha irmã estará indo amanhã ao hospital para tratar da alta dele, né? Ele receberá alta, é o meu cunhado Cláudio, a minha irmã Lenivaldo, que veio para cá recentemente, felizmente. Mas nós temos orado muito, né? Mesmo estamos assim, o povo de Deus em suas casas, mas nós temos unido as nossas forças, a nossa oração, temos orado uns pelos outros, e graças a Deus o Senhor se compadeceu, né, ali daquela família, que a minha irmã estava em desespero, estava bastante triste, e a gente vê, irmão, que o trabalhar de Deus é um trabalho especial. Filho do meu cunhado Cláudio, é uma pessoa de coração muitíssimo duro, rebelde, desobediente, a pai de mãe, mas nessa situação que aconteceu, esse menino tem tido uma transformação, né? Tem sido mais amável, tem se preocupado com o pai, tem ajudado a mãe naquilo que precisa. Então, a gente vê, irmão, que muitas das vezes não compreendemos o trabalhar de Deus, né? Mas temos que confiar e saber que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Louvamos ao Senhor por isso, peço à igreja que continue orando, que ele vai retornar. Ele sofreu um AVC, né? Vai ter uma dificuldade para a minha irmã estar assim, dando cuidado a ele e tudo, mas creio que com a oração dos santos, o Senhor vai estar dando força e graça, e logo, logo eles poderão estar aqui conosco, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade, no nome santo de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. Já não separa a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dá o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Meus irmãos, os nossos cultos, não sei se os irmãos prestaram atenção, terá a duração de 1 hora, amém? Duração de 1 hora. Na terça-feira, querendo Deus, nós teremos o nosso culto de ensino normalmente, mesmo porque a gente deixa todo o tempo para a palavra. Na quinta-feira também, irmãos, o mesmo horário e assim sucessivamente. Então os cultos estão voltando aos poucos, como os irmãos já sabem. Certo, queridos? Então, os irmãos, as orientações que foram passadas, passe para os outros, que nem todos os irmãos pegam, né, as orientações, mas aos poucos nós vamos estar orientando o nosso povo no nome de Jesus. Vamos à palavra de Deus. Ore por mim, porque não é fácil pregar com a máscara aqui. Amém? Peço para Deus me dar graça para que eu não retire a máscara. Que a vontade é grande, não tenho dúvida disso.
Glória a Deus. Hein, irmã Adriana? Se eu tirar, a irmã Adriana vai me crucificar na hora ali, né, irmã Adriana? Cadê o irmã da saúde também aí? Não tá? Só a irmã Adriana mesmo hoje. Cadê a irmã Cristina? Está ali? Cadê? Ah, está ali também a irmã Cristina. Muito bem. Meus irmãos, eu vou ler alguns versículos, depois vou convidar aqui o nosso irmão Raul para orar, para que Deus nos dê a graça para ministrar a palavra. Deixa eu ler o versículo primeiro. Está escrito assim em Marcos, ou melhor, perdão, irmãos, Lucas, Marcos, vamos ver depois. Capítulo de número 4, leamos a partir do versículo 31, onde nós temos aí na epígrafe a cura de um endemoniado de Cafarnaum. Está escrito assim na palavra do Senhor: e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados, e admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo. E este exclamou em alta voz, dizendo: ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele, sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam uns aos outros, dizendo: que palavra é esta, que aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? Vamos orar a Deus. Se levantar, se colocar de pé, vamos orar. Altíssimo, soberano Deus, foi lida a tua palavra agora, Pai. Pai, abre as janelas do céu, Pai. Revela o teu servo, continua, Pai, dando graça, Senhor. Continua usando ele poderosamente para falar com a tua igreja, Pai. Oh, Senhor meu Deus, venha, Senhor, falar no coração de cada um nesta noite, Pai, porque a palavra está queimando no coração do teu servo, Pai. Fica conosco, Pai. Pai, revela, Senhor, a tua palavra, os mistérios, Senhor, dela, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se nós retrocedermos um pouco aqui na leitura dos versículos anteriores, nós vamos ver o Senhor Jesus. Os irmãos podem ver isso no versículo 14, né? Logo na epígrafe de Lucas 4:14. O Senhor Jesus sendo expulso de Nazaré. E isso, irmãos, é muito triste vermos isso, porque o lugar onde ele foi ali criado, os seus contemporâneos, os seus patriotas, vamos dizer assim, expulsando ele, não dando a ele a devida recepção.
Mas vejam que ao sair de Nazaré, o Senhor Jesus, ele prontamente já foi para Cafarnaum. E chegando em Cafarnaum, a recepção que ele recebeu ali, que ele teve ali, foi uma recepção diferenciada. Então, o mau exemplo dos nazarenos, por não receberem o Senhor Jesus, favoreceu para que os habitantes de Cafarnaum, eles fossem abençoados. É bem verdade que isso, irmãos, não aconteceu aleatoriamente. Tudo isso já estava na cartilha, na programação de Deus. E Deus já sabia que o seu filho ia passar por esses processos de rejeição e aceitação. Como já vos falei aqui em outra oportunidade, em outra ocasião, que a pessoa do Senhor Jesus, o Evangelho, onde é pregado, ele causa, irmãos, divisão. É nesse sentido que o Senhor Jesus Cristo, ele fala que não veio trazer paz à terra, mas veio trazer a espada. Porque o Senhor Jesus, onde chega, o seu evangelho, onde é pregado, causa aceitação ou rejeição. É possível que quando o Senhor Jesus, o evangelho é pregado, para uma família, é só para exemplificar, pode acontecer o quê? Como a Bíblia mostra, e a história e as experiências também, que uns aceitam, outros rejeitam. Pode acontecer, como acontece hoje, de um pai aceitar e o restante da família não. Ou a mãe, ou um filho, ou um neto, um sobrinho, e assim sucessivamente. E isso aconteceu o quê? Uma divisão. Que um recebendo e outros rejeitando. O Senhor Jesus, quando chegou em Cafarnaum, ele começou a fazer coisas grandes e maravilhosas ali naquela cidade. Ela foi escolhida para que nela o Senhor Jesus pudesse ali, irmãos, desenvolver grandemente o seu ministério. Em Cafarnaum, para que os irmãos tenham uma ideia, Jesus passou ali em Cafarnaum 18 meses. Eu falei quantos meses? 18 meses. Imagine, irmãos, que quando ele chegava em um lugar, em questão de hora ou minutos, ele fazia coisas grandes e maravilhosas. Imagine os irmãos, 18 meses. 18 meses. Ele operando, trabalhando ali em Cafarnaum. Cafarnaum, irmão, seu nome significa aldeia de Naum. Esse lugar onde o Senhor Jesus começou a operar
vários milagres, e é isso que eu quero destacar para os irmãos. Os milagres de Jesus operados em Cafarnaum. Vejam aí, irmãos, eu quero citar aqui o primeiro milagre que o Senhor Jesus fez em Cafarnaum, a cura de um endemoniado. Isso que nós acabamos de ler. Veja que a situação a qual estava esta pessoa era uma situação para a qual os médicos não tinham como resolver. Uma situação, irmãos, que não tinha como os psicólogos, vamos dizer assim, só para a gente trazer para os dias atuais, não tinham como resolver, porque o problema era espiritual. Espiritual. Este homem, ele estava na sinagoga, e os chefes da sinagoga não tinham o poder para expulsar demônio, não tinham autoridade sobre os demônios, mostrando que a situação deste homem só piorava a cada dia, e esse demônio aqui, irmão, imundo, operava na vida dele. É interessante que a Bíblia destaca e fala que um espírito imundo, para diferenciar, irmãos, do Espírito Santo de Deus. Porque um espírito imundo, o que é que ele produz na vida de uma pessoa? Pelo seu caráter, pelo caráter dele, ele só produz coisas maléficas, coisas ruins. E as pessoas que são dominadas pelo espírito imundo, elas vivem presas em uma força que elas mesmas não têm como se defender com as suas próprias forças. Veja a necessidade da atuação, do poder, do Espírito Santo de Deus, da pessoa de Jesus, para fazer a obra no coração. E o Senhor Jesus, irmãos, quando viu aquele homem naquela situação, veja o que o texto nos diz. Veja aí, vamos recapitular. Versículo 33. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo. E este exclamou em alta voz. Ou seja, irmão, quem exclamou aqui foi o espírito imundo. O espírito imundo, quando visualizou a pessoa de Jesus, ele exclamou. É aquilo que Tiago fala, irmãos, que os demônios estremecem no tocante à pessoa de Deus. Mas não basta só estremecer. Quando Tiago faz, que ele mostra que o simples estremecer não significa obedecer. Os demônios sabem sim do poder que há na pessoa de Jesus, no poder que há no Filho de Deus, mas não obedecem. Não obedecem no sentido de se submeterem à vontade de Deus para fazer as coisas benéficas. Eles obedecem no sentido de o Senhor Jesus ordenar, mediante o seu poder, eles batem em retirada. Mas vejam, irmãos, que quando o Senhor Jesus ordenou, o demônio, irmãos, ele quis ainda falar. Quis ainda, irmão, falar alguma coisa.
E qual foi a posição de Jesus? Cala-te. Olha aí que coisa tremenda, irmãos. Cala-te. Irmãos, essa autoridade aqui de Jesus, para que os irmãos tenham uma ideia, é uma autoridade paralisante sobre o demônio. É uma autoridade paralisante. Não faça isso, ele não tem como se mexer, irmão, porque a autoridade veio dos céus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Vejam, irmãos, que houve ali um princípio de tumulto, porque o demônio, ao sair da pessoa, jogou a pessoa ao chão. Mas até nisso também houve o quê? A operação do Senhor, que mesmo o demônio jogando o rapaz ou o homem ao chão, a pessoa que outrora estava endemoniada não sofreu nenhum mal. Não sofreu nenhum mal. As pessoas que estavam ali ficaram maravilhadas. E ficaram maravilhadas com a autoridade de Jesus. Porque até então nunca tinham visto isso. Que autoridade? O que é isso? Em outro texto bíblico, irmãos, eles ficam maravilhados com a autoridade de Jesus. É tanto que eles comparam a autoridade de Jesus com a autoridade dos escribas. E eu estava meditando nisso, irmãos, quando eles fazem esta comparação, que diz que a autoridade de Jesus era diferenciada da autoridade dos escribas. Aí você vai ver na Bíblia, o que é os escribas? O que foram os escribas? Eram homens, mestre da lei, que para divulgar o ensinamento, eles tinham que fazer um apanhado aqui e ali, para se calçarem nos seus sermões, para falar alguma coisa. Como eu fiz aqui, irmão, como eu fiz antes de vos trazer aqui essa palavra. Eu pesquisei aqui, acolá, tal, e os homens faziam isso. Mas quando o Senhor Jesus falou, irmão, ele falava na sua autoridade pessoal. Ele não estava submisso ali a homem, BC. Não, irmão. Era a autoridade que vinha da pessoa dele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não citou, irmão. Olha, estou falando aqui porque Moisés falou. Porque Elias, porque Zacarias, ou outro profeta. Eu ordeno, eu falo, porque Ele é o Senhor absoluto. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. A autoridade do Senhor Jesus Cristo. O rapaz, a pessoa foi liberta daquele espírito imundo. Mas, olhando no capítulo 7 de Lucas, vamos ver o Senhor Jesus ainda no seu ministério em Cafarnaum. E dessa feita, irmãos, ele curando o servo de um centurião. O servo de um centurião. Esse centurião, irmãos, ele não era judeu, era um gentio.
Era um homem que tinha sob os seus domínios, sob as suas ordens, 100 soldados. Aí vem a palavra centurião. Interessante o que destaca o texto aí, no capítulo 7 de Lucas, o quanto esse centurião, que era um homem de uma boa posição, o carinho, o respeito que ele tinha com o seu servo. E quando eu estava meditando nesta palavra, irmãos, me veio à mente o respeito que um homem de Deus, por nome Abraão, ele tinha também com um dos seus senhores, com um dos seus servos, digo. Vejam que o respeito que Abraão tinha, a consideração que Abraão tinha com Eliezer era muito grande. Era tão grande que ele pensava em colocá-lo como herdeiro de todos os seus bens, de todas as suas riquezas. Porque até então ele pensava que não ia ter filho. Mas nesta passagem bíblica aqui é um centurião preocupado com a saúde do seu servo. E quando ele ouviu falar que Jesus estava em Cafarnaum, ele não foi, irmãos. Ele mandou mensageiros, falando para que o Senhor Jesus viesse e curasse o seu servo, que estava à beira da morte. E o Senhor Jesus prontamente, irmãos, se propôs a ir. Mas chegou a notícia, irmão, antes do Senhor Jesus chegar. O centurião foi tomado por uma fé muito grande no coração. E a fé, irmãos, quando ela nasce e passa a se agigantar no coração, não é porque vem de nós, é o Espírito Santo que coloca isso no coração. É o Espírito Santo, irmão, que coloca isso no coração. Você já vivenciou situação assim? Que você está com um problema, o problema é tão grande, o Espírito Santo te socorre. E como te socorre? Agigantando a tua fé no coração. E quando isso acontece, você passa a ver não o problema como algo maior, gigantesco, mas sim o seu Deus Todo-Poderoso. E foi isso que aconteceu com aquele centurião. A princípio ele já cria em Jesus, mas ele, irmão, começou a pensar: ele pode fazer coisas maiores. Aquilo que Paulo fala em Efésios 1:15. Ele pode fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos e pensamos. E o que veio no coração dele, irmãos? Senhor, não precisa ir à minha casa. Não precisa. Se a gente for abrir um pouquinho do leque assim, irmão, podemos dizer: Senhor, o Senhor é muito ocupado. Veja que isso, irmão, estava até cooperando com o ministério de Jesus. Porque o Senhor Jesus, irmão, quando ele estava no seu ministério, aqui na terra, ele tinha pressa, irmãos, em relação ao tempo. Glória. E veja como a fé daquele homem, irmão, agilizou o processo. Por isso que quando o crente tem fé, irmão, o processo é agilizado. Quando nós vivemos na incredulidade, irmão, o negócio atrasa. Mas quando temos fé, irmão, confiança em Deus, o caminho é encurtado. O caminho é encurtado. E a vitória chega no nome do Senhor Jesus. E o que foi que ele falou para Jesus? Mestre, não te incomodes.
eu não sou digno de ter contigo, e nem que o Senhor vá na minha casa. Ele era gentil, irmão, e pensava que o Senhor Jesus, como um judeu, nem ia entrar na casa dele, não se incomode comigo. Mas diz só uma palavra, que o meu criado, ó, ele vai ficar sarado. Jesus se maravilhou com isso, irmão Wilson. Cristo falou, nem mesmo em Israel eu tenho achado tanta fé. E seja isso feito conforme a tua fé. E o criado foi sarado, foi curado. Amém, irmãos? Aí se você ver um pouquinho mais no capítulo 4 de Lucas, vamos ver o Senhor Jesus ainda em Cafarnaum. Veja no versículo 38 e 39. 4, 38 e 39 de Lucas. Capítulo 4 de Lucas. E dessa feita, irmãos, ele entrando na casa de quem? De Pedro, irmãos. Aí veja aí, irmão, volta aí a página aí, ó. Lucas 4, 38. Veja que nos diz aí a palavra do Senhor nosso Deus. Vamos ler o 37 também. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta quem, irmão? A febre deixou, e ela quem? A sogra de Pedro, levantando-se logo, servia-os. Quem escreveu isso aqui, irmão, foi um médico. E além de ser médico, irmão, ele foi inspirado pelo Espírito Santo. A expressão que ele usa aqui, irmão, olha que expressão interessante. Veja que nos diz aí no versículo 38. E levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. E a sogra de Simão estava enferma com muita febre. Na linguagem, irmão, nossa, ela estava com a febre alta, queimando em febre. Mas o Senhor Jesus, irmãos, a curou. Uma pessoa, irmão, quando ela sai de um processo assim de febre alta, como é que o corpo dela retorna? Hein, irmã Adriana, irmã? Irmã Cristina, o corpo um tanto adormecido, sim ou não? A disposição, ela vem, irmão, progressivamente. A disposição, após um período de febre alta, irmãos, lentamente, sim ou não? Lentamente. Mas aqui, irmãos, ela foi curada instantaneamente, e a prova disso é que ela levantou e passou a servir os que estavam da sua casa. Aleluia. Merece um glória ou não merece, igreja? A servir, irmão. Isso mostra que quando o nosso Senhor Jesus faz o milagre, Ele faz o milagre por
completo. Quando Jesus cura, Ele cura por completo. Estou passando para a conclusão, irmãos. Jesus curando a sogra de Pedro. E o outro, irmãos, milagre em Cafarnaum, que eu quero citar aqui, está no capítulo 5 de Lucas. A cura do paralítico. Veja aí capítulo 5 de Lucas, versículos 17 e o 18. E aconteceu que, em um daqueles dias, estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. Essa é uma das passagens, irmãos, mais lindas da Bíblia. Como mostra aqui, irmão, o texto bíblico, 5 homens e um destino. Por que 5, pastor? Porque os 4 amigos com o paralítico. O paralítico, irmãos, foi levado pelos homens e foram rumo à casa aonde estava o Senhor Jesus. Quando eles chegaram lá, se depararam com a situação. Qual situação? Por fora, olha, próximo às portas, janela, estava assim, ó. Olha para o meu dedinho aqui, ó. Lotado. Não tinha como entrar. Lá dentro, irmão, se fora estava lotado, imagina dentro. A casa estava lotada. E quem estava no centro ali, irmão? Jesus. E naquele dia, irmão, permita a minha expressão, Jesus estava a fim de curar. Essa expressão aqui. E a virtude do Senhor estava com ele. Aleluia. É só para dar um ênfase assim, irmão. Ele estava inspirado para curar, irmãos. Aleluia. Porque ele sempre está inspirado para curar. Ele sempre está pronto para socorrer. Ele sempre está pronto para ouvir. Ele está sempre pronto para estender sua mão, irmãos. E aqueles homens, sabendo disso, falou: não, vamos lá. Nós queremos só chegar lá diante dele. E como eu já vos falei aqui em outra oportunidade, a fé, irmãos, ela é inteligente. Ela é criativa. Amém, irmãos? A fé, irmãos, além de nos impulsionar, de nos levar a ter confiança em Deus, ela também, irmão, nos ilumina, nos dá diretrizes. Por quê? Porque vem de Deus para nossas vidas. Pela porta não dá, pela janela não dá, vamos por cima. Vamos abrir o telhado. Vamos descer o paralítico diante do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, quando viu aquilo, irmão, ele se maravilhou. Aleluia. A primeira palavra que o Senhor Jesus falou para o paralítico foi: tem bom ânimo. Aleluia.
levando-nos a entender, irmãos, que aquele paralítico, ele não tinha bom ânimo a princípio, mas os seus amigos que estavam com ele tinham ânimo sim. Talvez você esteja diante de um irmão, de uma irmã, ou ente querido seu, que está desanimado. Mas é possível sim, mediante o seu ânimo, você conduzir esta pessoa ao Senhor Jesus Cristo. O seu ânimo é aquilo que Deus falou para Josué: Josué, você agora é o líder, meu servo Moisés morreu, mas tem bom ânimo. Você como líder, você vai precisar de bom ânimo para conduzir esse povo. Você não pode, como líder, estar desanimado. Você tem que ter bom ânimo. Minha irmã, meu irmão, Deus fala para você nesta noite: tenha bom ânimo, porque o seu bom ânimo vai fazer bem para você e bem para as pessoas que estão próximas a você. Tenha bom ânimo, confiança, que Deus dará a vitória no nome do Senhor Jesus. O paralítico foi curado, irmãos, e o nome do Senhor foi glorificado. Jesus em Cafarnaum, irmão, operou grandes milagres. E o Jesus que estava em Cafarnaum é o Jesus que está conosco. É o Jesus que ainda opera milagres. É o Jesus que ainda opera maravilhas. Ele ainda, irmão, ele está vivo e opera coisas grandes e maravilhosas. Cremos na palavra do Senhor nosso Deus. Amém, igreja? Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Há entre nós alguma pessoa não evangélica que nesta noite quer entregar sua vida a Jesus? Tem ali uma alma? A pessoa levantou ali a mão. Quem? Vem aqui à frente, irmão, me ajude aí. Uma pessoa que esteja afastada e queira retornar. Tem alguém? Alguém levantou a mão ali? Confirma aí, irmãos. E ajude as pessoas nessa hora importante, em nome do Senhor Jesus. Jesus cura em todas as ocasiões, até mesmo na quarentena, irmãos. Ele cura, Ele salva, Ele faz milagre. Está vindo uma alma aí para Jesus, irmãos. Glorifica a Deus, igreja. Graças a Deus. Qual é o seu nome, amado? Tem mais uma vindo ali? Venha, minha irmã. Olha que bênção do céu, irmão. A igreja se põe de pé, irmão. Aleluia. Amém, vamos orar. Tá certo. Tá. Mas depois vou estar ouvindo vocês, tá? E vamos estar orando, tá bom? Amém, igreja. Vamos estar orando aqui agora, né, irmã Ana e a Daniele, para que Deus possa fortalecê-las. Elas passaram pelo momento difícil e precisa da nossa ajuda, do nosso acompanhamento, e vamos estar fazendo isso sim, no nome do Senhor Jesus. Vamos orar por elas, para que Deus abençoe em tudo, no nome do Senhor Jesus. Pai querido e maravilhoso, estão aqui, Senhor, diante do altar, Senhor, a Ana, a Daniela, Senhor, que se rende ao Senhor neste momento, Pai. Segura elas, meu Deus, nas tuas mãos. Fortalece essas vidas, Senhor. Fortalece, meu Deus, seus corações, meu Pai. Abençoa elas, meu Deus, para que elas passem, meu Pai, por esta fase difícil, Senhor, que elas estão vivenciando, Pai. Eu intercedo por elas agora, Senhor, para que haja fortalecimento no seu coração, na sua vida, Pai. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Amém.
Os irmãos for possível, tome o nome delas aí, ajude-nos nesse sentido. Deus abençoe, irmão. Sexta-feira, meu Deus. Qual é o nome dele? Mas está com o Senhor, tá? Senta ali com a gente, senta aí com a Adriana, por favor. Meus irmãos, vocês foram abençoados pela palavra de Deus? Agora nós podemos dizer, o nosso próximo encontro, terça-feira, o nosso culto de ensino, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, se todos nós dizemos... Amém. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.